You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Portuguese. Bem-vindos mais uma vez ao programa Blessed to Be Here, aqui em Brisbane, programa brasileiro na Austrália, que fala sobre a gratidão que a gente tem por ser bem recebido, a gratidão pela vida que estamos levando aqui, a gratidão pelo nosso dia a dia e, naturalmente, também tudo que a gente traz para contribuir com esse país maravilhoso, a alma brasileira, como é que essa alma brasileira pode ajudar a construir um país cada vez mais abençoado e querido por todos nós. E como sempre a gente tem sempre convidados, o que a gente quer trazer para vocês são convidados, trazer experiências de pessoas que já estão aqui, trazer experiências de empreendedorismo, experiências de inovação, tecnologia, cultura, que é o caso de hoje, um pouco de tudo, né? E de cultura, de um case de cultura bacana. Então hoje a gente vai ter o Matheus, do Forró Gold Coast, como um dos nossos convidados. O Matheus já fez de tudo um pouco aqui, como qualquer brasileiro que chega aqui. Você já fez, tem um roteirinho que você tem que passar, né? É cleaner, é isso, e depois você vai se consolidando, construindo a sua vida. Então estamos com a nossa equipe aqui, Beth, hoje temos Rodrigo, eu, Eduardo, que vos fala, e o Matheus, né? Então o Matheus vai contar um pouco dessas histórias, a gente vai entrevistar, bate-bola, sempre relaxado, sempre como a gente faz, para trazer para vocês informação e como esses insights, essas entrevistas podem encorajar as pessoas que estão chegando, como é que elas podem se estabelecer aqui no país. Mas como todo no nosso dia a dia a gente faz, a gente começa com a gratidão do dia. Né? Como o Rodrigo está aqui na minha frente, está com uma cara assim, ele está em frente, está tentando me seduzir aqui, está olhando para mim. O Rodrigo ele sempre fala que é a gratidão do dia, mas ele chama de gratitude do dia, então a gente não sabe qual é o nome desse quadro, se é gratidão do dia ou gratitude. E aí a gente vai começar com a gratidão do dia. Eu vou convidar o Rodrigo para ser o primeiro a falar qual é a gratidão do dia. Boa tarde, galera. Como é que tá todo mundo por aí? Então, a minha gratitude do dia hoje é a recuperação da minha filha, graças a Deus. Ela quebrou o bracinho, né, 3 anos de idade, e ontem foi o aniversário dela, e ela tirou o gesso. Então essa é a minha gratitude, saber que tá tudo certinho, né, com o braço dela, e desejar ela felicidades, né, minha princesa, né, meu porto seguro. Então, assim, papai é apaixonado, papai te ama. Então, felicidades, parabéns, muito sucesso. E aí, está registrado, quando ela tiver 18 anos, ela pode escutar essa gravação aqui. Ela estava muito bonitinha nas redes sociais, o Rodrigo colocou a música da Frozen, né? Sim. E botou ela entrando no carro com o bracinho, vestidinho, tava linda mesmo. Parabéns. Rodrigo. Não, e detalhe, ontem ela ganhou as primeiras rosas dela. Foram de mim. Ah, que fantástico. Estou colocando o standard bem alto. Para quando chegar na época vai ser bem difícil. Eu não vou aceitar menos que Ai, meu Deus. Vamos lá, Beth. Parabéns, pessoal. Tá, minha gratitude ou minha gratiluz? Vamos conversar com gratiluz. A minha gratidão de hoje é vir para cá gravar com vocês e ter a minha família aqui do lado. Minha filha está ali, meu marido está aqui também, só olhando, né, acelerando para mostrar no relógio. Mas deixa eu virar, eu vou virar a câmera aqui para ela, tá? Tá ali a Bela. Olha lá, a Bela e o Cris. E é um prazer para mim estar aqui com a minha família aí. E agora, vamos lá, agora você já chegou aqui, tem que entrar na roda também. Qual é a tua gratidão do dia aí? Na verdade, não precisa ser do dia, pode ser da semana, pode ser do mês, é a sua gratidão. Eu sei qual é. A minha gratidão, galera, é 22 de julho de 2025, uma data para nunca mais esquecer na vida. Eu me tornei cidadão australiano. Depois de muita luta aí. Aí, parabéns! Estava na hora de levantar a taça. Então é uma sensação de gratidão profunda, de alegria, felicidade e de missão cumprida. Muito bom. Né? De 10 anos já para conseguir levantar esse troféu. Fantástico, tá vendo? Então, tivemos aqui um dia recheado de gratidões significativas. Muito bom. Ainda de quebra, conseguimos filmar a Bela ali, o Cris querendo não sair.
Mas fantástico. E todo programa a gente começa assim, né? Com a gratidão, e aí, junto com a gratidão, tem um pouco do que eu chamo de mood, né, do dia, que é a gente tocar uma música para dar o contexto do que a gente vai fazer, como é que vai ser esse programa. E em sua homenagem, a gente vai tocar. Vai ser funk. Vai ser um funk com MC Luiz Gonzaga. Então vamos de MC Luiz Gonzaga. Tem que aumentar aqui. Na música toca, entendeu? Pode falar, aí do trava do... Eu cortei o microfone, mas a gente está sendo filmado aqui, então a gente vai estar sempre continuando falando um pouco sobre isso, mas parabéns, cara, é difícil, né? Então é uma conquista, né? Literalmente sente um alívio, Isso, das ombros, né? Você já... Eu lembro, eu tinha vontade de beijar o chão, fazer que nem o pau, beijar o solo. Cara, é um peso para ser agora, sim. Eu tô aqui, ninguém me tira, nenhuma lei vai ser mudada e vai alterar todo o processo, porque esse é o risco, né? Uma lei que muda e você fica ali no meio do processo, né? Toma cuidado, agora você falou isso, quase que eu beijei o chão, eu fico imaginando o Vampeta, né? Que rolou a rampa do Planalto. Eu fico imaginando eu pegando a cidadania e rolando igual o Vampeta no dia da peça. Eu tava pensando no Papa, né? Eu pensei no Vampeta. Você viu aquele corte do Pânico dos caras falando do Vampeta? Não. Que a menina parou o programa e falou, gente, o programa está em festa, é aniversário do Vampeta. Os caras... Cara, é a Cemilária. Lógico. Foi a... Qual é o nome dela? Que ela fazia... Nem faz mais, Paulinha, a Paulinha. Gente, a rádio está em festa. O Vampeta é uma figura, cara. Ele é maravilhoso, né? Mas a rádio não está em festa. Não. Mas, agora já pode votar. Já pode votar, já. Conheceu a cédula? Já conheceu a cédula de voto? Como é? Não. Nossa. É um pergaminho. É desse tamanho, assim, sem brincadeira. É isso aqui, ó. Mas por que tão grande assim, será? Não, é maior quando tem mais. É maior. Às vezes pode chegar até Isso para uma pessoa? Pra Não, cada pessoa. Não. Pra cada votar, pra cada pessoa que tá votando. pra cada pessoa que está votando. Mas para que tudo isso? devem ser quatro candidatos, né? Essas coisas. Aqui são 16 candidatos São vários. e é dividido. Você pode votar nos candidatos ou você pode votar no partido. Você não vota numa pessoa, você vota por preferência. Então você coloca lá, você tem que escolher 5. 5, 4, 3, 2, 1, na sua ordem de preferência. Ou então 8, 7, 6, 5. O que você mais quer pelo que você menos quer. Ou você vota no candidato, ou você vota no partido. Cara, é um desafio. É isso aí, depois de MC Luiz Gonzaga, voltamos ao programa com tudo. E agora vamos voltar para valer com o Matheus. O que a gente vai fazer? O Matheus, como sempre a gente faz com os convidados e com a gente mesmo, como a gente fez, ele vai falar um pouco da história dele, vai fazer a introdução de quem é o Matheus, e na sequência a gente vai começar a fazer algumas perguntas, aí vamos tocar música e assim segue o nosso programa. Então a primeira coisa que eu queria dizer é a gente agradecer a sua presença, por ter vindo aqui no programa, por estar aqui com a gente e dividir um pouco sobre a sua história, que possa encorajar e construir insights para as pessoas que estão nos ouvindo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Matheus. Eu achei que a gente ia entrevistar o cara que fundou o forró, professor de forró, e aparecer aqui um engenheiro. Você vai explicar isso pra gente aí? Com certeza, com certeza. Então, primeiramente, galera, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade mesmo de estar aqui, compartilhar um pouco da minha história, um pouco desses projetos, dos hobbies que acabaram tomando um outro rumo e realmente foi e está sendo incrível estar mais, eu diria assim, mais integrado e vivendo mais a comunidade brasileira desse outro lado do mundo, fortalecendo, mas ter bastante coisa para compartilhar. Vai ser bem legal.
eu queria saber um pouco mais, porque eu conheci você através do seu hobby. Eu achei que era profissão, né? E, na verdade, você é engenheiro. Eu até não entendi aqui que é engenheiro de alguma coisa. É engenheiro Engenheiro de rede. de rede. Isso. Matheus, como que foi isso? De engenharia para o forró? Como que... Eu sinto que algumas pessoas, quando vêm para a Austrália, deixam as profissões e começam a realizar o sonho, o hobby. Acho que a Austrália dá essa oportunidade pra gente, né? E conta um pouquinho como que foi esse seu sair da engenharia e ir pro forró. Na verdade, eu não saí, eu ainda estou atuando como engenheiro de rede, eu gosto muito da minha profissão na área de tecnologia, mas puxando um gancho que você falou, é porque eu acredito que a Austrália te dá essa liberdade de você fazer o que você quer. Eu digo assim, em termos de trabalho. Porque eu vejo que no Brasil a gente fica um pouco na expectativa dos nossos pais ou de faculdade, a gente tem que sempre estar correndo atrás ali e meio que para sobreviver. Mas eu vejo aqui que na Austrália eu não vejo tanto essa desigualdade, e então o que traz mais liberdade para as pessoas optarem por fazer algo que elas realmente gostam. Mas eu atuo ainda na área de tecnologia. Eu estou aqui, já tem 10 anos na Austrália, totalizando esse tempo que eu estou aqui. Mas eu morei aqui 2 vezes. Eu vim em 2009 como estudante. Vim para cá, fiquei 3 anos. Foram anos intensos. Mas eu estava 24 anos, eu queria era mais a curtição, viajar, conhecer uma galera. Então eu tava com uma outra cabeça, né? Tava no Byron Bay Mode, é isso. Eu diria aquele sexo, drogas e rock and roll. Não sei se você pode falar, mas enfim. Pode. 24 anos a gente quer curtir a vida. Mas eu me lembro que quando eu completei 2 anos aqui, eu fui pro Brasil passar mais férias para realmente decidir se eu queria ficar lá ou queria ficar aqui. E quando eu voltei pro Brasil, depois de 2 anos aqui, parecia que eu tive vida tantas coisas, tantas experiências, e conheci tanta gente, culturas, que eu cheguei no Brasil e eu vi que era as pessoas falando as mesmas coisas e, sabe, indo para os mesmos lugares. E foi aí que eu decidi, cara, realmente eu quero ficar na Austrália. E quando eu voltei para cá de férias, né, eu fui para o Brasil de férias, voltei para a Austrália, eu falei, não, eu quero ficar na Austrália. E aí eu comecei a correr atrás de um sponsor. Naquela época eu já era engenheiro de rede, só que eu não tinha muita experiência na minha área de IT ainda. Mas enfim, eu estava decidido a ficar e eu tinha certeza absoluta que eu ia ficar aqui. Então eu fui aplicando para vários empregos. Não só, naquela época eu sempre morei em Brisbane. E eu apliquei para a Austrália toda e foi batendo na trave, eu fui me frustrando. E eu vi que realmente, pelo fato de eu não ter experiência, isso era um impeditivo para conseguir os pontos. Então foi aí que eu tive que tomar a decisão de voltar para o Brasil. Uma decisão muito difícil. E voltei para o Brasil, fiquei 6 anos no Brasil. Nossa, um gap. E foi uma adaptação assim desafiadora, mas eu diria que eu tive sorte, porque quando eu voltei para o Brasil, eu consegui me recolocar no mercado de trabalho muito rápido, o que era uma preocupação para mim, que eu estava aqui há 3 anos, eu estava trabalhando diversas outras coisas. Só que essa adaptação foi rápida, porque entrei no mercado, assim, acho que foi bem perfect timing. E eu estava trabalhando para uma multinacional, era a Dimension Data, e meu cliente era a Globo, eu ficava alocado 100% na Globo, que também me abriram muitas oportunidades. Mas 6 anos no Brasil, a Austrália, sabe, nunca saiu de mim, na verdade eu nem planejava muito mudar para a Austrália, não, mas aí foi um término de relacionamento que eu comecei a pensar na Austrália de novo. Tinha que ter alguma coisa ali, né? Tem que reviver um pouco aquele meu tempo dos 24 anos, vou para a Austrália. Tava com essa saudade da Austrália, cara, eu vou voltar para a Austrália. Só que acontece, eu queria voltar para a Austrália como um permanente residente, que eu já tinha a experiência como estudante, de 3 anos, só que eu não queria voltar para aquela vida que assim, é bem demandante. Beleza, então eu busquei um contato com um agente de imigração, que infelizmente não me deu todas as informações corretas, então eu não consegui validar todas as minhas experiências profissionais, porque para aplicar para o visto permanente residente,
tem aquele esquema da pontuação, né? Com formação, experiência profissional. Enfim, resumindo, não consegui validar toda a minha experiência profissional. Fiquei precisando tirar uma nota maior em inglês, que também não aconteceu, que, enfim, tentei umas 3 vezes o PTE e não tinha nem no Rio de Janeiro, a professora do Rio de Janeiro, não tinha nenhuma sede no Rio, tinha que ir para São Paulo, enfim. A logística não estava contribuindo. Eu falei, cara, quer saber de nossa, eu vou jogar tudo fora e vou para a Austrália de novo. Nossa, coragem. Foi uma decisão assim, falar, cara, eu tomei, mas assim, eu tava com uma outra cabeça, né? Eu tava focado em conseguir um emprego na minha área na Austrália. E aí eu voltei para cá como estudante, só que dentro da minha estratégia eu fui para Sydney dessa vez, porque eu vejo que Sydney é uma cidade grande, tem mais oportunidade. E eu tava com sangue nos olhos, assim, e eu acredito muito assim que a gente tem o poder de co-criar a nossa realidade. Então, em 2 meses, eu consegui um emprego de gerente de projeto júnior. E logo após isso, eu consegui um emprego na área de TI, né? Uma empresa, isso tudo em Sydney mesmo. E o mais interessante foi que nesse processo todo, eu tinha uma carta na manga. Porque para conseguir um sponsor aqui na Austrália, a gente sabe que tem uma complexidade, porque as empresas não querem gastar dinheiro com funcionário, mas eu tinha uma carta na manga, isso inclusive é uma coisa que eu gostaria até de compartilhar mesmo, que nem todo mundo tem esse conhecimento, mas existem empresas que são licenciadas para terceirizar o processo de sponsor. Como é que isso funciona? Tem alguns requirements, né, que a pessoa tem que ter. Uma delas dependendo da área, depende da área, tem um teto de salário, então, vamos dizer assim, naquela época, o meu role era de Systems Engineer, então o salário tinha que ser no mínimo $85 mil. E aí eu tinha que ter a nota no PTE e tinha que ter a job offer da empresa. Então, com esses requirements, eu chegava para essa empresa australiana e falava, olha, eu achei essa empresa, eu tenho tudo isso que você precisa. E aí essa empresa me sponsorou. Então essa empresa me sponsorou e eu era apto a trabalhar para qualquer empresa de IT. No caso, como eu tinha job offer, eu ia trabalhar especificamente para aquela empresa, né, que ofereceu a vaga para mim. Então foi esse o pulo do gato para conseguir entrar no mercado de trabalho. Interessante, uma informação rica, né? Eu não sabia que tinha essa... Legal. E eu vejo que essa é a maior dificuldade. Qual é o nome desse tipo de empresa? Só para a audiência aqui poder buscar e... Então, tem empresas diferentes, né? Não é uma só empresa. Não, o nome da empresa, da categoria, digamos assim, empresas que... Eu não sei se não tem uma categoria especificamente. Tem empresas que são licenciadas, que elas oferecem serviço de terceirização do sponsor. Tudo isso é legal, né? Porque tudo dentro da legalidade. Se a gente já é com o off aqui, cara... Não, é lógico. Não, é dentro da legalidade. Mas por isso que eu estou falando, que não é toda empresa. São empresas licenciadas para oferecer esse tipo de serviço, não é qualquer empresa. Mas é muito, muito legal saber disso. Acho que a gente botar isso, inclusive, no programa, né, dar um destaque para isso, porque é interessante. Eu vejo que eu acredito que essa é a maior dificuldade que nós brasileiros temos quando está aqui, de voltar para a área, né, de conseguir a brecha na porta para conseguir entrar, porque foi essa brecha que a gente precisa, porque eu vejo que nós brasileiros a gente tem esse perfil de trabalhar, de se dedicar, sabe, de ser hard worker. Então, uma vez que abriu a brecha, já era. A gente está dentro e a gente vai dar conta, enfim, e vai superar a expectativa. Mas eu só queria realmente enfatizar isso, porque eu vejo que pode ajudar muitas pessoas que não têm conhecimento de quais outras formas de entrar no mercado de trabalho. Fantástico, excelente dica. Vamos lá. Você quer falar um pouquinho como que foi essa sua, não a saída da engenharia, mas como que você encontrou forró na sua vida? Pois é, então... Ou foi o forró que te encontrou? Você sabe por que o nome é forró? Não. Você deveria saber, hein, cara? Então, existem várias teorias. Dizem que é o forró, dizem que é for all. For all, Mas também tem uma outra teoria que dizem que o forró vem, enfim, do forró bodós que tinha antigamente, que era, enfim, era uma banda que tinha, e
E eles pegaram, ao invés de colocar uma palavra muito longa, eles deixou só forró. Mas enfim, tem várias teorias. Mas essa teve num filme, né? A história do forró, que era... Não sei qual foi o filme que fala que um gringo estava sempre sendo chamado e tal, não sei o quê. E aí era isso, era uma coisa nesse sentido, né? Sim. Eu prefiro a do forró bobodó. Forró bodó, é. Forró bodó. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu me lembro que tinha uma história que era de uma banda, que estava relacionada ao forró bodó, e a galera me cortou e ficou forró. Enfim, mas A gente gosta de abreviar as coisas mesmo, é bem brasileiro isso, né? Enfim, mas... Quer falar? Fala. Não, eu só ia falar pra você falar, né? Realmente Como é que foi a migração? A migração da... Uma migração, como é que né? o forró entrou na sua vida? Então, galera, o forró é interessante trazer o forró assim, porque só para, enfim, pegar o gancho aí da história que eu peguei um emprego, isso estava em Sydney, né? Então essa empresa que eu estava trabalhando, ela, Matheus, você entra no lugar de um cara e a gente vai te realocar para Brisbane. Você tá afim? Pô, acho perfeito, porque eu tinha morado aqui 3 anos antes. Então para mim foi perfeito. Aí vim eu para Brisbane e aí eu vinha para cá, né? Realização de um sonho, poxa, tô na área de IT, aqui na Austrália era isso que eu queria. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Qual o hobby que eu quero alimentar, que eu sempre quis? Tava aí. Eu sempre quis aprender a dançar forró. Tentei lá no Rio de Janeiro, só que, enfim, não encontrei lugares que eu achava legal, o horário não batia, enfim, professores, e não rolou. E isso ficou de lado. E quando eu vim para Brisbane, que isso foi em 2018, eu comecei a ficar, acho que eu tô a fim de explorar agora mais os meus hobbies, alimentar isso. Então, uma delas era forró. Beleza, aí em 2019, eu comecei me mudei, né, e outras coisas aconteceram, mas eu comecei a dar mais uma atenção para essa parte do forró em 2019, que foi em maio. Beleza. Aí eu procurei umas aulas de dança na Real Rhythmics. Foi legal, mas não me identifiquei muito. E aí eu encontrei o Forró Brisbane, que elas davam aulas no parque, que era a Bárbara e a Nath. E dentro dessa didática e daquela energia boa que era mais descontraído num forró no parque, sabe? Era uma contribuição solidária. Cara, foi ali que eu me apaixonei assim, pelo forró. E eu mergulhei de fazer aula, de fazer workshop, aula particular. Eu estava alimentando esse hobby. Encontrei o forró no parque e ali que aconteceu a mágica. Virou um parque de diversões. Exatamente. Enfim, aí comecei a dançar pra caramba, mergulhei, sabe? Comecei a dançar pra caramba. Mergulhei mesmo. Eu sou um cara muito dedicado assim na minha vida. Quando eu gosto de alguma coisa, eu mergulho 100%. Beleza, e aí eu me lembro que aí veio o Covid. E aí quando o Covid, né, as restrições já estavam mais flexíveis, o Forró Brisbane estava querendo fazer eventos, só que a venue que tinha antes não estava mais disponível. E eu sempre fui um cara muito comunicativo, né? Eu sempre fui um cara que sempre tive muitos amigos, muitos contatos. E eu me lembro que nessa época o Forró Brisbane estava buscando encontrar uma venue. E eu contactei um amigo meu, o Davi. E ele tinha uma venue, ele já organizava eventos. E eu cheguei e falei, Davi, que tal de repente a gente fazer um forró aqui nessa venue? Ele, pô, cara, acho legal, vamos fazer isso acontecer. Maravilha. E aí eu comecei a meio que fazer essa interface entre o Forró Brisbane e a venue, né? Então era o Forró Brisbane, o Davi fazia a ponte com a venue. E nisso eu comecei a me envolver mais com os eventos, né? Porque eu acabei fazendo essa bridge e eu comecei a me envolver mais e aí eu meio que assumi esse role como organizar os eventos, porque eu tinha essa ponte. Então, e aí eu criei o evento chamado Forró do Bom. E durante 2 anos eu fiquei organizando esse evento. E foi um sucesso, porque no início essa venue era sertanejo com forró. Porque, enfim, a galera do sertanejo é um público diferente, né? É um público que gosta mais de beber e a galera do forró gosta mais de dançar. Então, para fechar a conta...
Pra fechar a conta, a gente estava colocando o sertanejo, o forró antes e o sertanejo depois. Só que fez tanto sucesso o Forró do Bom, que a venue era no Ivory Tusk, que fica do lado do Cloudland. Eu gosto de chamar o Vale da Lapa de Brisbane. Eu sou do Rio, que é ali que é o fervo. E, enfim, lá que começou o Forró do Bom, nessa venue junto com o Davi. Só que foi um sucesso, tanto que o sertanejo não precisou acontecer mais e ficou só forró. Enfim, aí muitas coisas Vocês aconteceram. deixaram o sertanejo bebendo do lado de fora, é isso? A gente não precisava mais da galera do sertanejo, né? A galera gostou tanto que a gente tinha público nos tickets, né? Já meio que fechava a conta. Enfim, aí muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, mas foi aí que eu me envolvi com o evento de forró. E, enfim, aí as vendas foram fechando e enfim, o Davi saiu da jogada. E aí eu tive que assumir essa missão sozinho. E aí eu, dentro dessa experiência junto com o Davi, eu vi que eu estava preparado e eu era responsável 100% pelo evento, né, por organizar o evento. Obviamente a gente tinha os voluntários do Forró Brisbane, né, como a parte de marketing, tudo. Sempre tinha voluntários ali, que o Forró Brisbane, eu digo que é um projeto de muito sucesso, sabe? E aí eu comecei a fazer parte do comitê do Forró Brisbane também, então eu estava mais envolvido com as decisões, né? Enfim, e aí abracei essa missão do Forró do Bom, ali, né, como organizador 100%. E dentro disso tudo, eu fui para Itaúnas, não sei se vocês conhecem, é o maior festival de forró do mundo, que fica no Espírito Santo, é um vilarejo, é um lugar mágico, galera, eu super recomendo, assim, é 24 horas de forró. E eu fui para lá, também como bom forrozeiro, né, ir para Itaúnas tem que honrar aí a carteirinha de forrozeiro. Deve ser legal, cara. Eu já fui em São João de Campina Grande. Campina Grande, sim. 2 anos e foi uma loucura, cara. Sim. Mas lógico, imagino que isso deve ser ainda maior do que... Sim, sim. E quando eu fui para Itaúnas, eu fiz uns contatos lá com professores de forró do Brasil. E daí veio essa ideia de trazer um professor de forró do Brasil. Então, primeiro, eu fui o pioneiro a trazer o primeiro professor de forró aqui para a Austrália, que foi o Daniel Marinho, que ele é de Salvador. E foi, assim, um sucesso também. Então, eu atuei como produtor, né, para trazer esse professor de forró. E isso começou a mudar a cena, né? Porque aí, para trazer isso para a nossa comunidade forrozeira, já ganhou uma outra perspectiva, né? Porque já é a dança. Porque a dança, vindo de um professor do Brasil, obviamente a gente tem professores maravilhosos aqui, mas é um novo, eu diria assim, é uma nova perspectiva para as pessoas olharem, né? É um novo estilo. E esse estilo do Daniel Marinho, especificamente, ele chama-se o estilo Roots. Não sei se vocês conhecem também, mas ele é um estilo de dança de forró, e ele tem influência do tango e do samba de cafeira. Então eles trouxeram muito essas influências e botaram no forró. Então tem muita sacada, então tem muito footwork, que a gente fala, né? Então o Daniel Marinho trouxe muito esse conceito do roots para cá, esse conhecimento, e foi incrível, os workshops. E depois disso eu trouxe uma outra professora, a Camila Alves, que é uma professora portuguesa, ela mora em Portugal. E também tivemos a oportunidade de trazer ela. Mas você traz essas pessoas, elas ficam aqui alguns dias e fazem um workshop e depois vão embora, é isso? Isso, exatamente. Ah, sensacional. A gente fez uma maratona, a gente chamou o evento de maratona Forró Brisbane, né? Entendi. Mas aí eles, por exemplo, ensinam técnicas, os professores daqui, como um multiplicador, digamos assim. Exatamente. Vem, traz a técnica e vocês passam a divulgar aqui através do entendi. Correto. Interessantíssimo. Pô, muito legal. Bem rico. Bem Sim. legal. Então eles fazem workshops tanto para a comunidade e também treinamentos para os professores de forró daqui. Ah, sensacional. Então, Bem legal. e daí veio a Camila Alves, que também foi maravilhoso, os workshops dela para cá. E ano passado eu trouxe uma cantora incrível também, a Flávia Bittencourt, que ela é de São Luís do Maranhão, que também foi, além dos professores, para trazer um pouco mais essa parte da música. E a Flávia Bittencourt, inclusive, ela foi apadrinhada
pelo grande mestre Dominguinhos. MC Dominguinhos, né? Eles devem estar se remoendo assim no caixão, assim, falando da MC. Sim, que legal. Então, assim, galera, eu só tô trazendo isso porque esse meu envolvimento com o forró, com a dança, foi tomando uma proporção que nem eu imaginava. Então, foi fazer a ponte ali com um amigo meu, né, o Davi. Aí eu comecei a pegar a experiência dos eventos, ele saiu da jogada, assumiu os eventos, comecei a fazer os contatos com os professores do Brasil, comecei a trazer para cá. E aí, ano passado, eu me mudei para Gold Coast, em julho, né, do ano passado, para ter um lifestyle, porque eu sou do Rio, né, então eu queria morar mais perto da praia, né, mais natureza. Surfar. Dar uma surfada também. E eu decidi trazer toda essa minha bagagem de sucesso que eu aprendi do Forró Brisbane e trazer isso para Gold Coast. Eu honro muito, né, eu sou muito grato por tudo que o Forró Brisbane me proporcionou. Sou amigo de todo mundo, assim, a gente tem uma relação ótima. E quando eu me mudei para Gold, eu vi essa oportunidade, porque é uma forma de fortalecer a comunidade. Em Gold Coast também já tinha um projeto de forró, né? A Grazi, ela organiza o evento Forrozinho, tem a Luciana e a Carol, elas fazem umas aulas às quartas-feiras, também com o social. Então eu já via que tinha os projetos, só que não tinha ainda uma organização non-profit. E eu vi aquilo como algo importante, porque para unificar, para estruturar, né, para fazer essa conexão da cultura do forró em Gold Coast, e tem bastante gente lá também. Então eu falei, cara, tô com esse chamado. Então eu decidi fundar o Forró Gold Coast, que é uma organização non-profit, sem fins lucrativos. Então eu criei um board, né? Nós temos um board com o Edu, que é um dos professores de forró, tem o Guilherme, Luiz Guilherme, e a Mari, né, Mariana. E a gente montamos esse board e nós promovemos a cultura do forró através das aulas, workshops e eventos. A gente tem as aulas às terças-feiras em Mudgeerba Community Center, a partir das 6 horas. A gente tem 3 levels diferentes, tem o Foundations, Beginners e Intermediate. E a gente organiza também o Forró Praieiro, que é o nome do outro evento que eu organizo no KDV, na nossa nova casa do forró. Então eu também fico de frente nessa parte de evento de forró, lá em Gold Coast. Tem uma coisa que eu já percebi aqui na Austrália, que tinha muito no Rio de Janeiro, que é uma coisa que você deve lembrar, que lembra do Plataforma, ali da casa de show chamada Plataforma? Depois virou uma show. Aonde? Perto do Flamengo, perto da Gávea, onde você tinha shows de mulata, show. Então era uma coisa meio para gringo. Acho que no Rio foi muito forte, teve show, tinha uma casa na Lapa também. Eu sou mais velho que vocês, então eu tenho 52, 51. Então, assim, eu vi que aqui na Austrália tem algumas dessas casas que tem um pouco de show de dança, tem um tal do Pink Flamingo, alguma coisa assim desse nome parecido, não tem? Em Gold Coast e tal. E que eles botam as mulheres para dançar, fazem shows como se fosse aqueles shows que tem na França, como é o nome? Dos cabarés lá de dança da França, sei lá. Eu não lembro em Paris, tem Moulin Rouge, meu Deus. Cabaré! Não, mas é que a dança de cabaré. Então aqui eu vi que alguns estados aqui eu já vi que tem essa cultura de ter uma casa de espetáculo de dança específica, com apresentações, como se fosse. Eu estava olhando nessa página desse Pink Flamingo, eu falei, pô, mas esses caras têm dança, performance, várias outras coisas, né? Interessante que eu vejo aqui, e aí, pelo menos é o que eu estou percebendo navegando, que é uma cultura que está dando um pouco, que eles dão importância a esses movimentos culturais, à dança, que acho que é pouco desenvolvido, talvez ainda no Brasil, eu não sei se é só uma impressão minha, mas eu vejo os caras têm várias casas de dança, lugares onde tem dança, não amador, mas que é um negócio que você vai lá pro gringo assistir a espetáculos de dança. Eu não sei se o balé aqui é muito forte. Eu já vi assim, eu estava fazendo um trabalho na Universidade de Queensland, dando aula na Universidade de Queensland, e um dos clientes que a gente usou para fazer um briefing para os alunos foi o Queensland Ballet.
E esse foi o trabalho que eu dei que a gente deu para os alunos e tal. E aí o pessoal do Queens do Balé foi lá fazer o briefing e tal. Cara, é uma estrutura mega milionária. É um negócio gigantesco. Tem várias coisas por ano e tal. São peças fantásticas. Então, eles têm uma estrutura grande de entretenimento aqui, eu acho. Pelo menos assim, que há pouco tempo, né? Eu acho que a gente também tem mais acesso, né? A gente vê mais as coisas acontecendo aqui. Acho que a gente tem mais acesso às coisas, né? A sobrinha do meu marido, ela faz o balé, eles fizeram Cinderela agora. E as crianças que vão pro balé desde pequenas, né? A gente tem mais acesso à cultura. Acho que é por isso que a gente vê mais, né? Desse jeito. Enfim, tem uma parte de investimento também, né? A parte toda que eles têm aqui, eu já trabalhei em colégio, né? Nessa minha área de IT, e eu sempre via. Eles têm estúdios aqui, sabe? Eles têm um incentivo muito grande, uma estrutura muito boa pra galera estar se envolvendo nessa parte musical e da dança. Bom, eu vou só dar uma... A gente vai voltar, eu só vou dar na verdade, a gente vai tocar uma música, que todo entrevistado aqui tem direito a uma música, mas a gente também tem que ir para um break rapidinho. Me diz aí, qual a música que você queria que tocasse, Matheus, aqui, dessas 3 músicas aqui que teoricamente você... Olha, eu selecionei essas 3 músicas porque, né, uma delas é do grande Luiz Gonzaga, né, o Mestre Dominguinhos, a Marinês, que são, né, enfim, eles são a base aí do forró, eu diria, para que tudo isso acontecesse. Então tenho muita honra não só por eles, né, mas por outros músicos também, mas gostaria muito de enfatizá-los. E o Mestrinho, ele já é um sanfoneiro incrível também, que já é mais recente, mas poderia tocar, por gentileza, numa sala de reboco do Dominguinhos. Então tá, antes aqui na sequência do break, a gente vai com sala de reboco, numa sala de reboco do grande Dominguinhos. Peraí, gente. Vamos lá. O programa ao vivo é assim. At the Cultural Fashion Show, celebrating inclusivity and diversity, an unforgettable evening where fashion becomes a powerful expression of identity, unity and community. The world is coming to Brisbane. Join us on the 3rd of August from 6 p.m. at the Brisbane City Hall to experience an immersive fashion showcase, cultural performances, community unity and inspiring atmosphere. For more information, visit the ECCQ Facebook page. Já travou aí? Já. Vocês acham que eu tô falando muito, que eu tô falando... Não, tá ótimo. Entregando muito. É bom que a gente pergunta menos, para menos, dá menos... Porque acaba que quando vai dar perguntas, você vai fazendo o link da própria conversa e daí você... falar um pouco sobre essa junção da cultura. Eu ia perguntar para ele na próxima da questão. Eu ia tentar fazer um gancho no que você falou, perguntando do volume de australiano, se você tem alunos australianos. Não, mas eu ia fazer você falar no Paris, nos cabarés. Eu falei, ele voltou de cabaré. Claro que a Gabi não escute. Qual que é o gancho aqui? Não tô entendendo. Não entendi o que você falou. E a outra pergunta que eu ia fazer, mas aí eu segurei. Se você não conseguiu, porque você estava aqui no Forró ao Vivo e agora você está lá agora, mas você ainda continuou a fazer um tipo que vocês fazem parcerias com certeza. Fazem, tá. E agora, eu frequento muita página, Facebook e tudo. Como que vocês divulgam? Porque realmente, eu mesmo, particularmente, estou procurando algo para fazer. Mas para mim também. Olha que eu fiz bastante.
Tá faltando aí. Cara, é uma coisa a se explorar mais, mas a gente divulga bastante, assim, do forró Brisbane, né? Mas pra galera que já é do meio... Olha, por exemplo, quando eu organizava o Forró do Bom, tinha vezes que eu sempre postava também no Brasileiros em Brisbane, mas em vários, assim, brasileiros, sei lá, Sunshine, Gold, assim, em vários grupos diferentes, pra atingir outras pessoas também, né? É porque, querendo ou não, a gente estando fora também, você não tem muito recurso, né? Você não tem outras plataformas, assim, você tem um grupo mesmo, né? Sim. Porque aqui o público se renova cada ano. Mas se você não chega a fazer mídia paga, por exemplo, fazer um post patrocinado no Facebook só pra comunidade brasileira. Não, de vez em quando já rolou, tipo, de pagar aquele, tipo, um sponsorzinho no Instagram, né, pra ele aumentar, então, mas é pra tudo. Pra tudo. Mas você pode segmentar, tá? Ah, pode segmentar. Pode segmentar só pra comunidade brasileira. Você consegue ter uma segmentação lá que é Migrants, Brazilian Migrants. É porque ele é professor do Design de marketing. Ó, que legal. Então aqui, meu filho, você tá juntando tudo. Maneiro, Então, hein? se você quiser fazer um post, cara. De volta com o Matheus. Espera aí, não toca música direto, não me deixa assim, não, música. Vambora. De volta aqui com o Matheus, com o Rodrigo, com a Beth. Vamos lá, galera. Vamos forrosar. Fala aí. Pois é, Matheus. A gente estava conversando aqui no Paralelo rapidinho, né? Com base na conversa de antes. Eu queria entender como é que é a aceitação aí dos australianos, se você tem muitos australianos ou alunos de outras nacionalidades, né? Não precisa ser australiano, mas também que não seja brasileiro. Como é que funciona isso daí? Como é que é a aceitação dessa galera aí, Sim. tirando os brazucas? A receptividade é bem grande. Obviamente a gente tem mais brasileiros, mas nós temos australianos. Eu diria que é bem multicultural. Então a gente tem pessoas de vários países diferentes, Colômbia, Alemanha, Austrália, França. Então assim, realmente tem essa característica multicultural de fato, tanto nas nossas aulas quanto nos eventos. E eu vejo que o que me motiva também, eu queria trazer aqui, é assim, o porquê também que isso mexe comigo. Tá, ok, dança, mas o que é? Porque forró pra mim não é só dança, galera. Pra mim o forró ele vai muito além. Então, estar conectado com o forró desse outro lado do mundo, ele agrega outros aspectos. Então, o primeiro deles é o senso de comunidade. O forró, ele tem uma comunidade, né? Tem a comunidade de Brisbane, de Gold Coast, tem nas principais cidades, tem a comunidade e todo mundo se ajuda. É uma comunidade que você se sente acolhido, as pessoas se ajudam, que se conectam. Então, por exemplo, no Covid tivemos muitas ajudas uns aos outros, enfim. Mas eu vejo que esse senso de comunidade e pertencimento, ele acaba fortalecendo a comunidade, né? Então, para mim, isso é um pilar muito importante de estar proporcionando tanto esse senso de pertencimento com as pessoas e também gerando essa experiência de alegria. Poxa, várias vezes eu me pego, às vezes, né, tá rolando o evento, eu paro assim, eu começo a olhar em volta para olhar, falei, cara, isso realmente é o que alimenta a minha alma, sabe? Eu sou da tecnologia, mas proporcionar essa alegria, as pessoas conversando, as pessoas se conectando e em contato com a nossa cultura desse outro lado do mundo, assim, é uma bênção, sabe? É algo que eu fico muito grato de ter a oportunidade de proporcionar isso para as pessoas também. Então, o forró, para mim, vai muito além de uma dança. Blessed to be forró. Não, É isso, não, mas é interessante, desculpa, é interessante ver que quando você fala, tá saindo da sua alma. A gente consegue perceber que você está falando de coração. E deve ser gratificante mesmo. Assim como, por exemplo, quando eu estou dando aula e vejo que os alunos estão entendendo, estimulados, saindo de lá, obrigado, professor, quero pensar um pouco mais sobre essa parte criativa aqui, não sei o que. Você vê que o cara está empolgado, ou gerou ativou uma centelha, você ativa centelha de alegria, entusiasmo, um monte de coisa ali. Então, parabéns, cara. Acho que é interessante ver você falando isso. Sim, é isso que eu ia comentar. Imaginar o volume de trabalho que tem
trás disso também, né? O esforço que ele faz, o sacrifício, tendo que trabalhar, ainda tendo que, né, fazer todo esse bastidor para poder estar produzindo isso para a comunidade aqui do Brasil, né? E não só essa alegria, mas também de trazer naquele momento, acho que uma conexão de volta para o Brasil, como você falou, né? Naquele momento ali você está no Brasil, você não está na Austrália, né? Então, isso me trouxe até curiosidade, né? O próximo aí, quem sabe, vamos lá para É verdade, é verdade. E é bem inclusivo também, gente, porque a gente tem alunos que tem um aluno que é surdo, nós temos crianças, né? Eu digo não criança, né? Eu digo uma adolescente, enfim. Então tem toda uma parte inclusiva também, inclusive se a pessoa, vamos dizer que a gente coloca o valor tanto das aulas, eu estou falando forró blues e forró Gold Coast, porque eu fiquei no forró blues durante um bom tempo, mas a gente tem o mesmo propósito, o core. Qual que é o core das organizações non-profit aqui de forró? A gente tem a proposta é inclusiva, vamos dizer assim, a gente coloca o valor das aulas de uma forma acessível para as pessoas também, até mesmo dos ingressos, sabe? Então, temos pessoas, né, que são surdas ou pessoas que são adolescentes também, pessoas jovens, pessoas de todas as idades imaginárias, de todas as culturas. Então, a gente sempre busca ter esse core, que é a comunidade. Sim, e família também, né? Você consegue falar com a família toda. É legal. Tem a galera que dança de pé descalço, que aí tem tudo a ver com a Austrália, né? Porque aí já cara, tipo assim, o forró é um pé descalço, você sabe disso. O forró é uma coisa de pé descalço lá no Nordeste. Sim, tem. Mas a galera aqui geralmente dança com tênis, né? Geralmente. Tem que convidar os australianos aí pra vir botar esse pé descalço aí. O Edu tá cheio de polêmica hoje, né, gente? É cabaré, pé descalço. Não, mas é uma característica, não é, Matheus? O forró, pra quem é carioca, o Nordeste, eu que fui muito pro Nordeste, porque família lá, cara, você vai pros lugares de forró, a pessoa dança descalça, mulher, homem, não tem essa. Na Lapa, você vai na Lapa, alguns lugares da Lapa lá, a pessoa tira. Gente, eu tô até começando a gostar, quer dizer, eu nunca fui, assim, nunca ouvi forró, assim, eu gosto de forró, mas tô começando a gostar de forró. Galera, é uma energia muito boa, é contagiante, E eu acho, o que mais me deixa surpresa é quantos chapéus você veste, né, você usa. Da engenharia, do professor, do produtor, do cara do evento, e aquilo que o Rodrigo falou, é muito trabalho por trás. É porque, igual a gente fala aqui com o Eduardo, né? O vídeo não tá muito assim, mas o vídeo tá, cara, é um puta trabalho. Depois você faz isso, a edição, colocar no ar, conseguir gerenciar todas as mídias, mas as pessoas não veem esse trabalho por trás. Então, cara, parabéns mesmo, assim, vestir todos esses chapéus aí, até parece mulher. Nunca vi um homem conseguir Nós fazer homens tudo também isso. somos multitasking, também somos. Eu tinha que jogar uma, né? Mas, falando assim, realmente é demandante, gente, né? E, inclusive, tá nesse role agora de presidente, são outras responsabilidades também. Mas, como eu falei, a gente tem esse comitê, temos também 2 professores incríveis, que é o Carlos Eduester e a Nayara. São professores que são de Brisbane, que se deslocam até Gold Coast também. Gostaria, né, de ressaltar assim, que eles são muito profissionais, muito dedicados e eu diria que o backbone do forró assim, vem muito também dos dois e de professores incríveis também do forró Brisbane, a Bárbara, a Natália, tem a Julie, que é uma francesa, tem o Felipe, enfim. A gente tem um time muito forte, assim, e de pessoas que são apaixonadas pelo forró e realmente faz isso de coração. Que legal. A gente vai agora, né, tocar mais uma música, né, que você pediu aqui, então mais um break para a música, e a gente volta para as palavras finais e para o encerramento aqui. Tá bom? Vamos lá agora e já voltamos já.
Vamos lá, galera. Agora vamos de outra música aqui. Enrolei completamente aqui. Agora eu acabei de baixar a música e voltei. Era eu falando. Era você falando. É porque eu gravei pra rádio. E eu totalmente esqueci que foi eu que gravei pra eles qual que é o nome? Pastry. É ela tá pagando. Não, eu tô falando de É o fundo. bom que depois você consegue tirar esse em branco, né? Não, mas não ficou em branco, não. É que ela ficou maluca achando que a segunda voz dela. Mas era ela, ué. Eu nem percebi que eu tava falando E inglês. aí, Ildo, só lembra de, depois das considerações, deixar uma gordurinha e repetir alguma música aí. Não, então. Nem música. Eu sei, eu vou Tem mais deixar uma essa música aqui que eu pra mandei tocar. do mestrinho. Mas acho que nem dá tempo mais. vai dar porque tempo, a gente não, tinha é. uma hora de programa, já tá estourado. Ah, tá. Não estamos estourando, Não? Não, Quantos pelo minutos? cronômetro ainda tem Não, já, a gente já tá acabando assim, ó, 55. 55 quando voltar a música. Ah, E aí 25 você põe minutos. uns 30 segundos. né? Só No pra dar um. finalzinho, né? Ela reclamou que eu esqueci de botar a música no É por final. isso. Eu não sabia que tinha terminado sempre com bota. música. Corta a música, porque se der algum problema de time, você corta a música. Você não vai cortar o que a gente tá falando, entendeu? Na hora dele mandar Sim. pra edição. Cara, olha, eu vou te falar, né? O que aconteceu, cara, foi que lembra que eu falei ontem que eu ia fazer a edição do programa? Cara, eu peguei no sono, no sofá. Aí eu fui dormir direto, Ainda tem cara. coragem de admitir, né? Não, Podia inventar qualquer coisa, te botar Não, eu sou um quietinho. cara transparente. Aí eu acordei 7 horas da manhã e mudei. Eu fui editei rapidinho e mandei pra ela. Então não deu tempo de botar uma música. Eu falei, putz, deu 58 e 59, quase um minuto. Eu falei, cara, eles lá vão tentar ajustar de alguma forma. Aí ela falou, pô, Eduardo, esqueci de botar a música no final. Vou botar Você lá. ateste? Algum de vocês passa perto da minha casa lá? Hoje em dia eu posso passar lá, que tá acabou. Voltando com forró de fundo, mas voltamos aqui à entrevista com o Matheus para a gente fazer aí as últimas palavras de encerramento. Matheus, mais uma vez, a gente super agradece, que história fantástica, né? Acho que ficou todo mundo aqui impressionado. Não sei se tem uma palavra que a Beth queira falar, o Rodrigo também, fazer algum comentário final e tal. Não, eu só tenho a agradecer. Foi bem enriquecedor, né? A gente aprendeu bastante. E pode ter certeza que eu vou estar procurando a turma do forró brevemente. E quem sabe, né? Acho que a gente um dia, né? A gente está amadurecendo, como a gente falou para você, né? Que a gente um dia vai lá e leva a van, né? Para fazer lá uma gravação, ou faz uma gravação com os professores, né? E depois a gente faz uma transmissão, talvez ao vivo do forró. Vamos amadurecer essa parceria. Incrível, galera. Vamos amadurecer essa parceria. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, um pouco do forró, da comunidade brasileira e também, né, em paralelo do forró, eu também toquei muitos anos com o Lucas Saad, que é um grande mestre e músico talentoso da percussão, que ele tem um grupo chamado Samba Vibes, que isso também é um outro hobby de tocar percussão, que acabou tomando um outro rumo também. Então a gente toca nos carnavais, a gente toca na orquestra percussiva de forró, nas festas juninas também. Que legal. Então eu toco zabumba, toco caixa, toco surdo. Multitasking. Tô achando que eu tô fazendo pouco ultimamente. Hoje, Beth, a gente tem que arrumar uns jobs aí pra você, tá? Exercendo Eu acho que eu tô trabalhando um pouco nisso na engenharia. E como a gente já está, né, aí próximo dos minutos finais, se alguém quiser te encontrar, te seguir, verdade, né, boa, querer boa. dançar, como é que faz para te achar? Sim. Então, galera, você pode entrar lá no Instagram, nós temos uma página chamada Forró Gold Coast Oficial. Você pode achar lá a nossa página, tem as informações sobre as aulas, sobre os eventos. Lá também você pode me achar, Matheus Lopes, e a gente fica em contato. Vai ser um prazer aí receber mais gente, tanto da nossa comunidade brasileira, mas qualquer pessoa que esteja interessada a se integrar, a se conectar mais com a nossa cultura cruzeira brasileira e ter experiências maravilhosas aí, porque realmente é contagiante, galera. E
eu diria que também é viciante, que é uma vibe tão boa. Aqui, ó. A Beth já tá ali devidamente uniformizada. Não, fantástico. Não, é isso. Então esse é o Blessed to be Here, que é exatamente a gente agradecer. Você imagina que hoje você se sente realizado e o país que acabou trazendo essas oportunidades para você, né? Então por isso a gente agradece. E essas oportunidades que você, né, acabou tendo aqui, na verdade você transformou em, né, como a alma brasileira ajudou a transformar também um ecossistema que vocês alimentam. Parabéns. Então agradeço a gente agradece aqui a sua presença e é gratificante ver uma história dessa, né? Eu acho que vai ser a mesma coisa, é gratificante para vocês que estão escutando entender que, cara, cada um constrói a sua história e não é com mexidas de tabuleiro que cada um vai sentindo e construindo. E essa história do Matheus, ela é fantástica, o quanto que ele traz de benefício para a comunidade, para todos nós. É isso. Blessed to be Here volta na semana que vem, né, no mesmo horário, na mesma hora, no mesmo sei lá o quê. Que confuso estaremos semana que vem. Obrigado, gente, e até a próxima. Show de bola, muito bom. Muito bom, cara. Muito criativo. Obrigadão, galera. Foi irado. Pra caramba. Vai ter que voltar lá pra Gold. Vou interromper a gravação. Você tá em Gold de que altura? Eu tô em Robina. Então você Robina.